Ai, Pronto, pessoal, tá gravando já, certo? ai. Pode De que, começar professor? colocando o nome e o número de vocês. É história, tá certo? Só História. pega. O professor passou dever ontem só no de história, não mandou de geografia, não foi? Foi porque eu achei mais interessante a gente ver a teoria das placas tectônicas antes, tá certo? Para não ficar um pouco solto com o conteúdo, tá bem? Tá. História, a gente ficou na página 115, certo? Com aquela atividade que eu passei Professor, vai sobre os textos corrigir? que a gente leu, tá certo? Professor, vai corrigir? Vou corrigir, com certeza. Ei, E depois disso eu mando a correção no Classroom, tá certo? Ei. o Bom, professor não vamos lá. mandou a de ontem. A de geografia, né? Ou seja, eu não mandei porque a gente tinha que fazer a leitura de hoje, que eu achei muito importante. E Uhum. como não deu tempo, a gente ficou para fazer hoje, tá bom? Bom, então vamos lá. Página 115, tá bom? Todo mundo com o livro aberto já, né? Todo mundo já colocou o nome, eu imagino. Professor, vamos corrigir a página 115, né, professor de história? Isso, exatamente. Vamos lá. Analise, primeira questão, praticando o conhecimento. Analise o seguinte trecho da Bíblia, reflita e comente sua importância para se entender a história do povo hebreu. Abre aspas. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Fecha aspas. Eu quero o comentário de vocês, né, sobre a Professor, posso reflexão. falar minha? Pode. Eu botei assim, ó, demonstra bastante importância, pois apresenta um fato histórico que prova a existência de Deus. Hum, para os cristãos, né? E Professor, também posso temos que. escrever? Posso dizer? Pode dizer, Paulo, mas só. Timon, só um momento. É que a gente tem que entender também que tem que para outras religiões, eles talvez não interpretem isso como sendo verdade, né? Mas, assim, para os cristãos, isso é correto. Pode falar, Timon. Aqui, o seguinte. Foi a partir daí que Deus ordenou a Moisés ir para o Egito e libertar os hebreus da escravidão. Certo. Mais alguém quer? Eu posso falar minha? Pode. Não! Mesmo distante de seus pés, eles unem casem em torno de suas tradições religiosas, conservando seus costumes e valores. Isso. É mais para cá, para essa última resposta, porque prestem atenção no enunciado. Comente sua importância para se entender a história, né, do povo hebreu. Então vamos partir, né? Vamos da ideia de que aqui somos historiadores, né? Vamos partir dessa ideia. Aqui somos historiadores. Então somos pesquisadores e iremos analisar esses documentos, né, com a visão mais crítica, deixando as crenças, seja lá quais forem, de lado. Livro de história, tá, Ana Paula? Página 115. Iremos analisar esses documentos do ponto de vista histórico, certo? Não levando em consideração as crenças que nós temos ou não, certo? Então, o que é que devemos entender aqui? Que a Bíblia é um documento histórico, né? Já que levou aí 1.600 anos para ser escrita, né? Então, tem muita história nela. E o enunciado pede o quê? Pede que comentemos sua importância para entender a história do povo hebreu, Enquanto que isso é está incorreto. contada ali, só um momento, que está contada ali nos 5 primeiros livros, né? Desde a sua formação,
né, toda a sua importância ali de Moisés também. Então, devemos partir do ponto de vista histórico, certo? É que fala ali da origem, né, da importância de Moisés para a fuga do Egito, que isso aí também foi falado, em direção à Terra Prometida. E vamos prestar atenção também que a parte, né, da Bíblia, página 115, a parte da Bíblia que aborda essa história da humanidade, olha só, a história da humanidade, é lá no Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, né? De Gênesis até Deuteronômio, passando por Êxodo, Números, Levítico, aliás, e Números também, certo? Professor, minha resposta Então, correta, professor? Você pode repetir? Minha resposta está correta, professor? Não, pois é, eu quero que você repita a resposta. Foi a partir daí que Deus ordenou Moisés ir para o Egito e libertar os hebreus da escravidão. Pronto, você pode fazer o seguinte, você pode adaptar essa resposta para o ponto de vista histórico, comentando a importância dos 5 primeiros livros, né, da Bíblia, para que a gente possa entender a história do povo hebreu. Porque estamos falando aqui necessariamente do povo hebreu. E, claro, estamos falando de Moisés também. Mas você pode dar uma resposta um pouco mais ampla, né? Para que se pegue mais a história do povo hebreu em si, certo? Então, como Mas deveria... a sua ideia inicial está correta, tá? Ela é o ponto de partida para uma resposta maior, certo? A minha tá certa. Professor, a minha está correta? A sua é a mesma coisa. Ela é o ponto de partida para uma ideia, né? Para uma resposta maior. Você pode tirar daí, né, uma resposta do ponto de vista do historiador, certo? A minha tá certa, tio. Professor, então como assim? Eu botaria Então, o quê? como eu coloco, professor? Não entendi. Pronto, vamos lá. De um por um, vamos lá. O Simon aqui falou que foi daí que Deus guiou Moisés, né? Orientou Moisés a guiar o povo para a terra prometida, né? Você pode falar contando aí uma parte da história da humanidade, a história do povo hebreu, desde a sua origem, contada nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, a Bíblia é um documento histórico de grande importância para que possamos entender uma parte da história da humanidade, certo? Então, Essa é a importância. Isso vale para todos os outros. Pode falar. A minha tá certa. Então pode ser mais ou menos assim. E sem, com tudo assim. Nada. Não, pode falar sem receio, fica à vontade. Mais alguém falar? Eu. Vá, Miguel. Tá? Ela tá ok? A minha resposta tá 1? Isso. Ah, tá bom. Pronto, professor, eu acrescentei, contando uma parte da história do povo hebraico. Professor, eu botei assim, ó. Povo hebreu. Sim. Eu botei assim, Hebreu. a Bíblia é de grande importância para compreendermos a história de tudo, desde o começo. Posso deixar ou não? Nesse caso, como estamos falando do povo hebreu apenas, de uma parte da história da humanidade, tá? Estamos nos referindo só aos primeiros 5 livros. A gente não percorre de Gênesis até o Apocalipse, certo? Certo, Miguel, mas você tem que partir mais do ponto de vista de analisar a Bíblia como um documento histórico. A gente pode discutir isso mais no Classroom, que eu posso colocar algumas dicas para vocês analisarem melhor esses documentos. E a gente vai prosseguir para a próxima questão, tá certo? Isso aqui é muito importante a gente discutir, certo? Como são apenas 3 questões, vamos lá. A gente vai ter tempo para isso. Segunda questão. Os egípcios, assim como mesopotâmios, acreditavam em vários deuses, né? Eram politeístas. Muito por tentarem justificar os fenômenos da natureza. A prática politeísta
era a mais comum, até a formação do povo hebreu. Explique o surgimento do monoteísmo na humanidade. Posso Posso dizer? falar, professor? Minha? Pode falar, Taima. Vou começar. Os hebreus marcaram a religião monoteísta, dando origem ao judaísmo e ao cristianismo. Assim, a crença em um só Deus virou seu legado para o povo hebraico e para as civilizações contemporâneas. Tá certo. Maiane? Posso falar? A principal fonte do monoteísmo no mundo ocidental moderno é a narrativa da Bíblia hebraica, a escritura de judaísmo. Tá certo, professor? Tá certo, tá certo. Mais alguém? A minha está correta também, professor? Tá correto, sim. Eu tô escrevendo no chat, tá? Tá bem. Quem for colocar no chat, eu vou visualizar aqui, né? Posso falar, professor? Pode. O monoteísmo surgiu das noções de enoteísmo, que significa adotar um Deus único, aceitando a existência de outras divindades. O primeiro caso de monoteísmo foi o culto do faraó Amenhotep IV ao Deus Atum vivo, não há outro exato ele, disse faraó. Vamos lembrar que começou com Amenófis, né? Com Amenófis IV. Que essa crença monoteísta começou, né? Mas a sua consolidação, né? Vamos completar a resposta de um colega com o outro. A sua consolidação se deu realmente com o povo hebreu, certo? Mas eu estava esperando realmente alguém falar de Amenófis. Começou com Amenófis no Egito, né? Embora o Egito tenha tido essa experiência de viver pela primeira vez o monoteísmo, a crença em apenas um único Deus, foi com o povo hebreu que essa crença se consolidou, né? Que a humanidade pôde viver o monoteísmo de uma maneira mais ampla, certo? Com mais pessoas aderindo. A resposta de todos está correta. Então, a gente não precisa mudar, né? Não. Está correto. Se você quiser complementar com mais coisas, né? Já que estamos falando de história, sempre um ponto liga ao outro, né? Se você quiser, você pode complementar. Falando do faraó Amenófis. Terceira questão. Por que o Pentateuco é de suma importância para o povo hebreu? É quase a resposta da primeira questão, né? Posso falar minha resposta? Pode. Porque não se sabe muito sobre eles, mas encontramos nesses livros as antigas doutrinas e as leis de Deus. Mais alguém? Posso falar a minha? Eu, professor. Pode. Maiane, pode. Pois indica que foi Moisés que escreveu e ele exercita importante papel na história e serviu como base para todos o restante da Bíblia, pois narra fatos importantes de leis e historicidades. Tá certo, professor? Mas, A minha, Simon? professor, vou Pode falar. começar. Porque a maioria dos feitos do seu povo estão descritos nesses primeiros livros. Isso, estão todos corretos, né? eu Oi. podia falar a 2, que eu acho que o senhor não ouviu eu dizendo a 2. Pode. minha resposta. Pode sim. Surgir das noções de ecnoteísmo, que significa adotar ou aceitar a existência de um único Deus ou deuses. Está correto? Fala só o comecinho que eu não pude escutar. Surgiu das noções de ecnoteísmo, que significa adotar ou aceitar a existência de um único Deus ou deuses. Está correto? Não. Você tem que falar o seguinte, ó. O que a gente está perguntando aqui? Que é para você explicar aqui, na última linha do enunciado. Explique o surgimento do monoteísmo da humanidade, certo? Você explica da seguinte maneira, que surgiu no Egito, com o faraó Amenófis IV, e foi consolidada, né, essa prática monoteísta, essa crença monoteísta, foi consolidada com o povo hebreu e ficou como sendo um legado dos hebreus para a humanidade, certo? Professor, também complementei com o seguinte, mas a religião monoteísta surgiu no Egito durante o reinado de Amenófis IV.
O tio poderia escrever no chat que eu não consegui ouvir direito. Eu vou colocar essa correção lá no Google Sala de Aula, assim como eu coloco todas as atividades que a gente corrige, tá? Mas, professor, o meu complemento está correto? Quer Tá dizer, eu correto, tá complementei. correto. Tá correto, sim. Já estava correto, né? Agora você complementou. Agora estamos na terceira questão, né? Todas as respostas que eu ouvi estão corretas, né? Algumas talvez poderiam ter mais detalhes, mas o que importa é que estão corretas, né? E qual é a pergunta mesmo? Por que os 5 primeiros livros da Bíblia, né, o Pentateuco, é de suma importância para o povo hebreu? Porque neles estão contidos a história do surgimento, né, do mundo, o trajeto feito pelos hebreus desde a sua formação, a formação do povo hebreu e todo o seu percurso na história da humanidade, e as leis também que regem, né, que orientam a sociedade judaica, certo? Essa é a resposta da terceira. Alguns colocaram um detalhe, outros colocaram outros detalhes, mas é realmente por aí que eu queria as respostas de vocês, certo? Agora eu vou aproveitar que temos bastante tempo e vamos ver uma apresentação em slide aqui do professor. Pronto, espero que estejam todos vendo. Vamos lá. Vamos falar do povo hebreu, né? Os hebreus são conhecidos como... todo mundo está vendo, né? Alguém confirme para que não tenha nenhuma falha. Estamos vendo, professor. Estou Ótimo, vendo. certo. Eu Os tô vendo. hebreus são conhecidos como israelitas ou judeus. Antepassados do povo judeu, os hebreus têm uma história marcada por migrações, né, e pelo monoteísmo, que foi o que a gente acabou de ver, né? Um dos principais legados dos hebreus para a humanidade é realmente a característica monoteísta. Vamos lá. Muitas informações sobre a história dos hebreus baseiam-se na interpretação de textos do Antigo Testamento, a primeira parte da Bíblia, como nós já vimos, mais precisamente sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento foi escrito com base na tradição oral dos hebreus. Consta dele, por exemplo, a interpretação feita por esse povo da origem do mundo e de muitas das normas éticas e morais da sociedade. Não é à toa que o nosso Código Civil e Código Penal, né, as nossas leis, derivam, em sua maioria, das leis gregas, né, das leis romanas, vamos dizer assim. E essas leis derivam da Bíblia, né? A Bíblia serviu de código de ética, código de conduta e código de moral para a humanidade, certo? Para todas as sociedades. Segundo a tradição, Abraão, o patriarca fundador da nação hebraica, recebeu de Deus a missão de migrar para Canaã, terra dos cananeus, depois chamada de Palestina, onde se localiza hoje o Estado de Israel. Coloquei errado aqui, digitei errado. O Estado de Israel. Após passarem por um período na terra dos cananeus, os hebreus foram para o Egito, onde viveram em 300 e 400 anos, e acabaram transformados em escravos. Sua história começa a ganhar destaque a partir do momento em que resolveram sair do Egito e, sob liderança de Moisés, voltar para Canaã. Saíram do Egito e voltaram para Canaã. Na história judaica, esse retorno é chamado de Êxodo e aconteceu entre 1300 e 1250 a.C., né? Lembrando, a Bíblia é um documento histórico que levou, em média, 1.600 anos para ser escrito. Esclarecendo um pouquinho do que eu falei, quando eu disse que alguns fatos, alguns dos escritos
não tem valor para determinadas religiões, claro que eu estava falando do ponto de vista da crença, certo? Porque é inegável que alguns escritos da Bíblia realmente aconteceram, de verdade, são fatos históricos, são coisas que ninguém pode negar. Professor, o que é Exodo? Exodo, sei lá como é que fala. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Ok. Não sabia. Depois de Gênesis tem Êxodo, né? Depois de Êxodo é Números, se eu não me engano. Depois de Números é Levítico. Depois de Levítico é Deuteronômio, certo? Professor, com licença, São os professor. nossos 5 primeiros da Bíblia. Com licença, professor. Quer dizer que os hebreus, eles já habitavam em Canaã, aí eles meio que se mudaram, né, para o Egito e lá foram escravizados. Isso. Depois saíram do Egito para... no caso, tá, os hebreus foram levados por Abraão, que era o patriarca, para Canaã, né? Depois, a Canaã passou a ser chamada de Palestina, né? Que hoje é o Estado de Israel, certo? Passando um período... Não entendi. Oi? Não entendi muito bem. Pode repetir? Posso. Abraão levou os hebreus para Canaã, certo? Canaã, que era a terra dos cananeus, depois chamada de Palestina, onde se localiza o Estado de Israel, certo? Depois, né, após passarem um período na terra dos cananeus, os hebreus foram para o Egito, certo? Onde viveram 300 a 400 anos e acabaram sendo escravizados lá, né? E a sua história começa a ganhar destaque a partir do momento em que eles resolvem se rebelar, né, e voltar para Canaã, sob a liderança de Moisés. E na história judaica, esse retorno aconteceu entre 1300 e 1250 a.C., e essa história é contada no livro do Êxodo, certo? O segundo livro da Bíblia. Ok, entendi. Muito obrigada. Certo? Para quem perguntou o que é que significa Êxodo, né? É a saída do Egito, tá? Agora vamos ver o seguinte, na página 116, né? Só dar um pulinho, que a gente corrigiu a página 115, agora página 116. Vamos ver a organização política e a sociedade hebraica, certo? Todo mundo, página 116. Deixa eu só ver aqui se tem alguma pergunta. Sem perguntas, então vamos lá. Página 116. Os hebreus organizaram sua sociedade por volta do ano 2000 a.C. Isso demonstra que desenvolveram a ideia de centralização política tardiamente. Nos oásis que mencionamos, eles viviam como semi-nômades, organizando-se no formato de clãs patriarcais, que eram agrupamentos humanos liderados por um patriarca, que deveria decidir questões políticas, econômicas e religiosas. Essa fase da sociedade hebraica ficou conhecida como o período dos patriarcas, período político, né? Os patriarcas. Os patriarcas eram os representantes de Deus na terra e os principais responsáveis pela política e economia na sociedade hebraica. Exerciam as funções, atenção, isso aqui que é importante, de chefe militar, sacerdote e juiz, além de escravizar pessoas. Assim, pode-se dizer que a sociedade era patriarcal, pois apenas os homens tinham os direitos políticos e econômicos garantidos, enquanto as mulheres eram tratadas como objetos pertencentes aos homens. Não muito diferente da sociedade grega, onde apenas
os homens poderiam ser considerados cidadãos, né? Então Nem eles meio todos... que Pode controlam falar. os hebreus, não é, professor? Eles tinham controle, um pequeno controle sobre os hebreus, não é? Uhum. Na verdade, estamos falando dos hebreus, né? Os patriarcas, que eram chefes, tinham todo esse controle político, econômico e religioso sobre os outros hebreus, certo? E as mulheres não tinham nenhum direito, né? Não poderiam exercer a cidadania de maneira nenhuma. Elas eram realmente consideradas objetos. E eu estou fazendo aqui uma referência à sociedade grega, né? Que é, se vocês estudarem, né, comigo até lá, a gente vai ver que a sociedade grega realmente é a sociedade mãe da política como nós conhecemos hoje, né? Mais ou menos a nossa sociedade, do ponto de vista político, baseia-se muito na sociedade grega. Porém, na Grécia também, mesmo sendo a sociedade mais evoluída, mãe do conceito de cidadania, lá as mulheres também não poderiam ser cidadãs, né? E muitos homens também não eram cidadãos, né? Lá, a democracia, que nasceu lá na Grécia, né, a democracia grega, admitia também escravos. Hoje, na nossa democracia, é inadmissível pensar que possam haver escravos de uma maneira legal, né? Que a lei veja o povo sendo escravizado e não faça nada em relação a isso, né? Muito pelo contrário, que essa prática tem alguma lei que a defina, né? Hoje, na nossa democracia, como nós conhecemos, isso não pode existir. Isso é crime. Mas, na democracia grega, né, que lá onde nasceu a democracia, isso era admitido, né? Então, vamos continuar aqui. Só para a gente fazer relação histórica aqui, certo? De um ponto e tempo, e de outro ponto e outro tempo. Vamos lá. A secundarização da mulher na sociedade hebraica ficava clara na educação que era dada às crianças e aos adolescentes. Enquanto os meninos eram educados para assumirem posições importantes na sociedade, como guerreiros, administradores e até mesmo patriarcas, as mulheres eram educadas para o casamento. Uma das funções designadas por Deus para os hebreus era crescer e multiplicar. Em outras palavras, povoar o mundo. Ao se casarem, as mulheres passavam a ser propriedade do marido. E é um pouco do que a gente viu também na nossa aula de ética, né, de cidadania moral e ética, que muito da sua vontade, dos seus desejos, dos seus sonhos profissionais, que eu estou falando, refletem na educação que você teve. A gente tinha conversado que a população de motoristas, né, de condutores de veículos, é majoritariamente, ou seja, a maioria é masculina, porque os homens são educados desde cedo, né, para gostarem disso, né? É muito mais fácil você ver um homem brincando de carrinho do que uma menina, né? Um menino, aliás, brincando de carrinho do que uma menina. Ah, professor, mas tem menina que gosta de brincar de carrinho, né? Eu sei, algumas estão até aqui assistindo aula, claro. Mas, repare, eu estou falando de maioria, né? Eu não estou generalizando, dizendo que essa situação é regra, né? E se for regra, tem suas exceções, certo? Outro exemplo aqui, as meninas, né? Na sociedade hebraica, eram educadas para o casamento. Hoje, né? Até mais ou menos uns 10 anos atrás, claro, hoje ainda acontece muito. Da situação de as meninas ganharem bonequinha, né, para brincarem de mamãe, né, é meio que uma espécie de educação também para o casamento, né? É muito difícil educar um menino para o casamento. Educa-se um menino para trabalho, né? Trabalho não necessariamente para ser chefe de família, né? Isso também é um pouco dos vestígios históricos que vieram, né, passando pela história da humanidade e chegaram até aqui, até nós, certo? Só para a gente se situar bem sobre o que é que acontece na nossa sociedade, que não é do nada, certo? Não surgiu assim da noite para o dia, certo? E também não vai desaparecer da noite para o dia, infelizmente. Continuando aqui, no finalzinho da página 116. A forma de escravização dos hebreus era diferente da dos outros povos da Antiguidade Oriental. Existiam dois tipos de escravo,
os próprios hebreus, né, que escravizavam outros hebreus, e os estrangeiros. Os hebreus escravizados geralmente haviam cometido crimes ou contraído dívidas que não podiam pagar. Já os estrangeiros eram exilados após seu povo ter sido derrotado em guerra contra os hebreus. Embora escravos, podiam ter bens como sua própria casa, além de poderem se converter ao judaísmo e se casar. E professor, Oi, então o que você quer dizer? Que as mulheres e os homens são educados de formas diferentes, não é? isso. Educados de forma diferente, e isso não é, hoje em dia, vamos dizer assim, isso não é algo bem pensado. Os pais não educam os filhos daquela maneira pensando num propósito, certo? Isso é algo histórico. Às vezes a gente tem um costume que a gente nem sabe de onde veio. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, tomar café de manhã cedo. De manhã, aqui no Brasil, geralmente todo mundo bebe café, café com pão, né? Mas em outros lugares as pessoas comem outra coisa. Já se perguntou por que a gente toma café com pão aqui de manhã? E as outras pessoas dos outros lugares do mundo? Por que elas tomam, deixa eu ver, suco Porque com... cada país tem sua preferência. Por que elas tomam suco? Eu estou falando do ponto de vista cultural, né? A maioria. Estou falando do ponto de vista cultural. Isso é histórico. E tem outros lugares do mundo que as pessoas não comem nada de manhã, né? Não necessariamente falando de preferência. Estou falando de costume da maioria das pessoas. Isso ser histórico, certo? Do mesmo modo, é a educação. Temos uns moldes da educação, certo? E tem um propósito que não necessariamente é o propósito que queremos, mas é o propósito da sociedade. E se a gente souber como é que isso acontece, a gente pode mudar, certo? Podemos mudar o que a sociedade quer para o que nós queremos. Voltando aqui para o livro. Página 117, o Êxodo Hebreu. Um dos momentos mais importantes da história dos hebreus, tanto no aspecto político como no religioso, é o Êxodo, relatado no livro bíblico e na Torá. Torá, aliás, tem um acento aqui, minha tela está... de mesmo nome. É nessa fase que a civilização hebraica desenvolve o culto monoteísta. Por volta do ano 1750 a.C., os hebreus iniciaram uma migração para o Egito, devido a uma grande seca na região da Palestina, que era Canaã, como eu falei para vocês. Isso ocorreu na época em que os egípcios sofriam com a dominação dos Hyksos, no Médio Império, aliás. Na transição para o Novo Império, o Egito se libertou e expulsou os Hyksos. Logo, passou a perseguir os hebreus, que não resistiram e iniciaram a fuga para o território egípcio. Né? Os Hyksos perseguiram os hebreus e os hebreus foram para o Egito. Quem liderou a retirada dos hebreus do Egito em direção à terra prometida, chamada Canaã, foi Moisés. Esse profeta havia sido criado como um príncipe do Egito, pois sua mãe, hebraica, para salvar a criança dos soldados do faraó, colocou-o numa cesta de vinho e o lançou no rio Nilo. O menino foi resgatado pela filha do faraó e criado como um verdadeiro habitante do Egito. Após descobrir sua identidade verdadeira, e se revoltar com a difícil situação de seu povo, Moisés liderou os hebreus na jornada em direção à terra prometida. Né? Notemos aqui que Moisés foi encontrado, como conta na Bíblia mesmo. Né? Aqui o livro está só fazendo a referência bíblica. Foi encontrado pela filha do faraó, Oi. Na Bíblia fala que muitas pessoas da Bíblia viveram mais de 100 anos. Noé viveu quantos anos? Como? Na Bíblia fala que as pessoas da Bíblia viveram vários anos. Noé viveu quantos anos, exatamente? Quantos anos Moisés viveu? É o seguinte. Esses contos de tal pessoa viveu 700 anos, 900 anos, vamos entender que a contagem do tempo era diferente, tá bom? A contagem do tempo era diferente. Em alguns casos, temos
uma semana que valia 7 anos, certo? Mas, para entender a curiosidade sua, o que a Bíblia diz é que Moisés viveu 120 anos, tá certo? Professor, sabe uma coisa que me deixa assim, uma coisa que não me deixa confortável com história, é que muitas vezes ela narra fatos científicos e muitas vezes fatos religiosos. Como Sendo assim, que os peraí? dois. É porque muitas vezes a história narra fatos científicos. Muitas Certo. vezes ela narra fatos históricos. Pois, sendo que os dois, vamos dizer assim, são rivais. Muitos acreditam em um tipo de fato, outros acreditam em outro. E nunca chegam a um consenso, sabe? Bom, vamos lá. É o seguinte. Fato é fato. Ninguém pode negar isso, né? As pessoas talvez possam não entender a teoria da evolução, né? Por exemplo, melhor, a lei da gravidade. Algumas pessoas não entendem como é que funciona, como é que a explosão dos gases que saem da Terra e são puxados em todos os lados mantém o corpo celeste, né, ali. Né? Algumas pessoas não entendem como é que isso acontece, mas isso é um fato. Ninguém pode negar isso, tá? Ninguém pode negar isso. Algumas pessoas acreditam em outras coisas, certo? A questão de acreditar ou não é diferente. Você pode, talvez, não querer acreditar que esse telefone aqui é preto, tá? No caso é azul marinho, né? Mas o outro lado é preto. Mas é um fato que a cor dele é essa aqui. Se você acredita ou não, é outra coisa. A história aqui, no caso, falando de fatos científicos, falando de ciência, de como a ciência evoluiu, realmente são fatos, certo? Algumas pessoas talvez não acreditam porque não querem, ou porque não tiveram a oportunidade de ouvir uma boa explicação para que possam entender como é que aquilo acontece, né? Como é que a onda do som se propaga a 340 metros por segundo, por exemplo. Mas é divisão fato que o som se propaga a 340 metros por segundo e acabou. É fato também que a luz viaja a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Isso é fato e ninguém muda. Algumas pessoas acreditam que a luz percorre essa velocidade, outras pessoas não acreditam. Mas a história da ciência, nesse caso, traz isso como fatos, comprovados por métodos científicos, testados diversas vezes, né, para atestarem a sua veracidade. É que muitas pessoas acreditam no evolucionismo e muitos acreditam no cristianismo. No criacionismo, né? Você quer dizer? Criacionismo. Evolução e criação. Já eu acredito no criacionismo. Professor, a gente está bem pertinho de acabar a aula do senhor. 2 minutinhos. Tá bem. Vamos terminar aqui a leitura e eu vou deixar as atividades aqui, tá? Eu acho que não dá. Terra prometida, vírgula, Moisés, afirmando ter recebido um aviso de Deus. Foi nesse percurso que Moisés recebeu, no Monte Sinai, as tábuas da lei, que continham os 10 mandamentos. Moisés não conseguiu terminar o êxodo, cabendo a Josué, seu sucessor, na direção do povo hebreu, concluir tal feito. Bom, vamos ficar aqui com as questões da página 118, certo? E a quinta questão aqui, da 119, tá bem? Ok. São questões... Professor, estava pensando assim, hoje vai ter aula de história, né? Que foi a primeira aula agora, aí vai ter geografia e depois vai ter produção textual. Hoje só a metade das aulas do professor. É praticamente o primeiro horário com o senhor. Uhum. Eu vou interromper aqui a gravação já para a gente começar a nossa próxima aula, tá certo? Professor! Aí diz assim, tchau, professor, pode sair. Eu me lembro que eu... Não precisa nem dar tchau,